Hoje é dia 13 de junho, segunda-feira. Estou aqui com o missionário Brian. Daqui a pouco vai ser consagrado pastor da Calvário lá em São João de Jaguaribe. No nosso próximo aniversário, se o Senhor nos permitir, que o pastor Clóvis, nosso pastor geral, venha e assim que tudo seja possível. Bom, você que achou o texto aí em Mateus capítulo 17, versículo 1, tá escrito assim, ó. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. O Senhor quis levá-los para um local alto, um local onde as pessoas não tivessem uma tradição, um costume diferente daquilo que ele queria passar para esses três em particular. Eu não digo somente para os 12, mas primeiramente para esses três. E eu ontem, ao ministrar a ceia do Senhor no Córrego de Areia, eu estava falando que há um princípio interessante para as escolhas de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus nos escolheu primeiro em nossa família por sermos alguém especial, ou sei lá, talvez Deus tenha visto algo em mim que não viu nos meus parentes, nos meus irmãos. Mas o caso é o contrário, viu, irmãos? Deus vê realmente tudo muito bem. E eu disse lá, o que repito aqui, olha, Deus chama primeiro aqueles que são mais difíceis. Provavelmente eu, aos olhos de Deus, era o mais difícil de minha casa. Toda mulher, quando vai cozinhar uma carne, se for uma carne dura, ela coloca a carne dura primeiro, para cozinhar mais tempo. É assim que Deus faz, ele chama primeiro aqueles mais difíceis para trabalhar, né? Foi o que Jesus fez ao chamar o Tiago, o João e o Pedro. Esses três homens participaram de coisas importantíssimas, que me deixam entender que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, queria trabalhar de forma mais profunda na vida deles, pois eles precisavam ser mais trabalhados para que pudessem produzir alguma coisa. Não é o caso do apóstolo André, irmão de Pedro, por exemplo, que já começou frutificando bem. Foi um dos primeiros que se achegou a Jesus, né, e depois trouxe Pedro e Felipe e Bartolomeu e etc. E sempre foi trabalhador, sempre foi frutífero. Bom, queridos, então, agora Jesus está levando esses três irmãos, esses três apóstolos em especial, para esse alto monte, e onde, o versículo 2 aqui do Mateus 17 diz, onde foi transfigurado diante deles. O que é transfigurado? Trans é a ideia de trânsito, né? É como se ele, mostrou o reino dele, ou evidências do reino dele para esses três, né? Então, Jesus ele se expressava muitas vezes dizendo, o Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ele deixava a gente entender que ele via o Pai constantemente. Então, não se tratava de uma questão de reino físico, mas reino espiritual, né? Jesus disse lá no dia que estava sendo interrogado, meu reino não é daqui, se fosse daqui os meus pelejariam por mim, mas agora o meu reino não é daqui. Todavia, e quando ele se transfigurou ali, ó, diz o versículo 2, que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Queridos, ninguém aguenta ficar olhando para o sol. Ninguém, nenhum de nós. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus, quando ela é manifesta, a gente não tem condição de estar, né, assim, de estar direto olhando para o sol. Se você tem condição de olhar direto para o sol, ok, eu não conheço ninguém que consiga ficar direto olhando para o sol, mas o rosto de Jesus resplandecer como o sol. É capaz que Pedro, Tiago e João iriam ficar cegos se ficassem olhando. Eles não foram pegos de surpresa, como Paulo. Paulo foi pego de surpresa, então quando Jesus brilhou com a sua glória, Paulo caiu cego já, ficou cego ali, né? Então tá aí, resplandecia como o sol, o rosto de Jesus, as vestes se tornaram brancas como a luz, não importa a cor da roupa que Jesus estava usando, eu sei que não era preto, porque qualquer outra cor, quando bate uma intensa luz em cima, parece que se torna branco, dada essa circunstância, né, da intensidade da luz. E então eles não conseguiam ver direito nem o que estava acontecendo, devido assim, a claridade, né? Era muita luz da glória do Senhor. Então veja bem, versículo 3, olha o que diz aí, queridos. Diz que apareceram para eles Moisés e Elias. Estava falando com ele. Moisés e Elias. Moisés, a maior autoridade do Velho Testamento no que diz respeito à lei, né? É o representante da lei, Moisés. E Elias, quem é? É a segunda maior autoridade, é o representante de todos os profetas, né? Na parábola que eu li do rico e do Lázaro, falava lá eles têm a lei e os profetas, ele tem Moisés e os profetas, ou seja, eles têm o Velho Testamento, que era composto pelos livros proféticos e pela lei de Moisés, né? Então esses dois homens representam todo o Velho Testamento. Esses dois homens representam o antigo, o velho pacto, né? E é interessante, o outro narrador, o outro evangelista que narra essa história, diz exatamente o que eles estavam conversando. É Lucas que fala isso. Diz que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito do que Jesus iria sofrer
a respeito do que Jesus iria passar quando chegasse em Jerusalém. Não é interessante isso? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Moisés e Elias. Olha só. Moisés, ele diz a Bíblia que ele foi morto, mas ninguém sabe onde está o corpo dele. A gente sabe que Satanás sabe. Satanás foi lá querendo contender querendo o corpo de Moisés para fazer não sei o quê. E o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, o repreendeu dizendo: o Senhor que escolheu a Israel te repreenda, Satanás, né? E o corpo de Elias, pô, ninguém sabe também não, ele foi levado para a glória, o corpo dele foi transformado, se não foi transformado ainda. Bom, eu sou dos que pensam que os corpos vão ser transformados em um momento, mas o corpo espiritual, há corpo que é espiritual e há corpo que é físico. Não vou entrar nesse método agora, porque senão vai embaraçar a mente de todo mundo aqui. Mas escute, eles estavam conversando no reino, conversando com Jesus sobre o que Jesus ia passar. Aí, quem é dos três, adivinha quem é que interfere na conversa? Presta atenção. Está Jesus, Moisés e Elias. As maiores autoridades do mundo judaico, do mundo israelita, estão conversando. E aí, Jesus tinha levado mais 3 homens. Pedro, Tiago e João. Desses 3, tinha que ser o Pedro. Pedro parece muito conosco. Pedro não consegue calar a boca dele. Ele não consegue ficar calado, não consegue, sabe, esperar. Ele interferiu. É versículo 4. Pedro entra no negócio e diz: Senhor, imagino que ele entrou assim, mas com a mão nos olhos. Senhor, né? Para a claridade não cegar ele. Ele não podia ver que, né? Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha, irmãos, o negócio. Nós temos a natureza de Pedro. Nós gostamos de querer ajudar o Senhor, mas sem entendimento. Olha, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Não era só o rosto de Jesus mais que estava clareando. Não era mais somente uma claridade entre Jesus, Moisés e Elias. Não. Uma nuvem de glória, uma nuvem luminosa os envolveu. O negócio ficou tão sério que Pedro aí teve que fechar os olhos. Ele teve que fechar os olhos, né? Essa luz luminosa, essa nuvem luminosa, né? Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ou seja, o Deus Pai estava dizendo para Pedro: Pedro, não é hora de estar falando não, meu filho, escuta. Aproveita aí, escuta, vê o que eles estão falando, poxa vida. Olha, o Lucas provavelmente ele fez um apanhado, uma pesquisa, e é Lucas quem diz o que eles estavam conversando. Então, quem passou para Lucas, eu não sei se diretamente ou indiretamente, ou foi o João, ou foi o Tiago que passou para um discípulo, que passou para outro, que chegou nos ouvidos de Lucas. Porque, gente, quando a gente está falando, a gente não consegue escutar ninguém não. E o Pedro simplesmente identificou quem eram os caras que estavam conversando com Jesus, disse: não, é bom estarmos aqui, eu quero participar disso, vamos fazer aqui, se o senhor quiser eu faço 3 cabanas. Estava próximo à festa das cabanas, né, tabernáculo, então ele estava muito emocionado, empolgado, ele estava longe das falácias, da movimentação, eles estavam preparando a festa dos tabernáculos, e agora Pedro estava num evento que tabernáculo traz consigo a ideia de Deus habitando com o seu povo, o Deus tabernaculou, né? Habitou com o seu povo, por causa do tempo que estiveram no deserto, né? Deus estava ali protegendo, coluna de fogo, uma nuvem durante o dia e fogo à noite. Então veja bem, queridos, ele estava emocionado, ele mais uma vez deixou ser levado pelo seu ímpeto do seu ser, e houve essa interferência. Depois que essa voz falou com ele, ele ouvi, o versículo 6 diz que os discípulos caíram de bruços, caíram para frente, tomados de grande medo. E aí Jesus se aproximou deles. Jesus se aproximou, tocou neles, dizendo: erguei-vos, não tem mais. Então eles levantaram os olhos, e a ninguém mais viram senão Jesus. E quando eles desceram do monte, Jesus disse: não conte isso a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Versículo 9. Então, ok, parece mentira, mas olha, irmãos, eles não acreditam. Até Lucas 18, quando Jesus fala pela 3ª vez sobre a morte dele, diz lá o texto que os discípulos não conseguiam compreender a ideia de Jesus morrendo. Jesus era o Messias, Jesus era a pessoa, o libertador de Israel. Como é que Jesus vai morrer, né? Então, muitas vezes, nós compreendemos quem é Deus, mas é parcialmente. Nós compreendemos a vontade de Deus, mas a aceitamos parcialmente. E nós, muitas vezes, estamos caminhando com o Senhor, mas, de repente, nos tornamos pedra de tropeço. Se vocês observarem a história direitinho, Jesus estava, antes de chegar aqui, no capítulo 16, Jesus estava indo, caminhando na direção da Cesareia de Filipe. É como quem está indo para o Hermon, é um caminho só. Eu já cheguei aqui no Hermon, mas antes disso aí,
no mesmo trajeto, amanhã eu posso falar sobre isso, no mesmo trajeto, Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? Aí eles dizem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro recebe a revelação do Pai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No mesmo momento, um pouco para frente na estrada, Jesus começa a dizer sobre a sua morte, seu sofrimento. Pedro chama ele, diz, tem misericórdia de ti, Senhor. Na verdade ele estava dizendo o quê, Brian? Estava dizendo, tem misericórdia de mim, o Senhor vai morrer e eu vou voltar a pescar? O que eu vou fazer da minha vida, né? Aí foi quando Jesus disse, olha, na primeira vez Jesus fala, bem-aventurado és Simão, filho de João. Olha, foi meu pai que te revelou. Isso na primeira revelação, quando ele disse, tu és o Cristo do Deus vivo, né? Na segunda vez, Pedro mostra quem ele é, né? E diz, não vai fazer isso não, o senhor não vai sofrer, o senhor não vai morrer, eu vou morrer contigo, blá, 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 blá. Sabe o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque não cogitais das coisas do Pai, mas das coisas do homem. Então, quer dizer, no mesmo momento o cara é usado por Deus, é usado, às vezes tem uma inspiração do seu ego, e o diabo usa mesmo isso. Então, amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero que você atente para essa questão. Jesus levou consigo 3 homens para mostrar a sua glória e o seu reino. Ele tinha dito a alguns aqui entre vocês que não morrerão enquanto não virem o reino de Deus vindo. Na verdade, o preparativo para o reino de Deus ser estabelecido estava sendo preparado diante dos olhos deles ali. Estava Moisés e Elias conversando com Cristo. Né? Depois que Jesus morreu e foi assunto aos céus, nós sabemos que 2 homens de branco, não eram 2 anjos, 2 homens, 2 varões de branco, estavam na ascensão de Cristo. Provavelmente Moisés e Elias de novo. Estavam subindo. Né? E aí esses 2 disseram, vocês estão admirados por quê? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar para o mesmo lugar. Né? Nós sabemos disso. Então, queridos, deixa Deus trabalhar em sua vida. Ajude, facilite as coisas. Não fique teimando contra Deus. Não fique resistindo às coisas de Deus. Amém? Não fique causando embaraços. Tem tempo que é tempo para a gente ouvir Deus. Tem tempo que é para a gente falar. Muitas vezes a gente é contrário. Quando é para falar, não fala. Quando é para ouvir, não ouve, porque quer falar. A gente é meio atrapalhado. A gente parece muito com Pedro. Mas eu quero que você entenda o que diz aquela música. Se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que entender o seu filho. Procura entender Jesus. Você passa a vida querendo que as pessoas lhe entendam, que entendam a sua dor, a sua necessidade, o seu problema. Todos nós somos assim, queridos. Nós queremos ser entendidos. Mas se quisermos ter vitória com o Senhor, nós precisamos entender o seu Filho Jesus. Nós temos que aprender do Espírito Santo de Deus. Nós temos que aprender a ouvir. Não é falar, é ouvir. Olha, são 2. Olha, 2 parabólicas que está vendo aí. São 2. Boca é só uma. Nós temos que aprender a ouvir. Até aquilo que nós não queremos. Por que é até aquilo que não queremos, queridos? A vontade de Deus, e a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, o entendimento do Senhor, é tudo mais alto. É tudo outra coisa. Eu falei mesmo aqui de uma frustração a respeito de uma viagem, uma agenda que eu tinha, e foi preciso editar essa agenda. Né? Às vezes a gente se frustra, porque a vontade de Deus é outra. Mas se a gente se sujeita a essa vontade de Deus, a gente é bem-aventurado, a gente é abençoado. Lá na frente eu vou ver que Deus está valorizando isso, a minha vida, vai estar cuidando de mim. Ele vai me mostrar o porquê não foi possível eu, naquele momento, ser usado por Deus. Né? Para ir, ou para vir, ou para deixar de fazer, ou para fazer. Ok? Guarde isso em seu coração. Jesus mostra a glória dele, o reino dele, àqueles que são mais duros, para ver se convence a respeito das verdades do Senhor. E mesmo assim, eles saíram do monte, do Hermon, eles saíram de lá, e mesmo assim eles não entendiam a ideia de que Jesus ia ter que sofrer, ia morrer, e Jesus ia ter que, morrer numa cruz como um maldito. Amém? Nós temos que entender o que Deus quer. Em primeiro lugar, para a nossa vida, para a vida da nossa família, e em todo lugar nós colocarmos a planta dos nossos pés. O Senhor precisa estar presente conosco. Amém? Hoje, exclusivamente, hoje em especial, nós vamos fazer uma amostra aqui do nosso estúdio quintal. Ó, aqui atrás tem a faixa da igreja do aniversário do ano passado. Aqui é o meu quintal, ó. Tá vendo aí, ó? Ali tem um Cleilson, lá do Corvo de Areia, que está sempre vindo aqui, nos nossas transmissões ao vivo. Esses 2 são o missionário Brian, esse aqui, Brian, e aquele ali é o João. John, olha lá. Nós somos a produção, certo? Estamos aqui. Produção. Apoio, equipe de apoio, organização. Estamos todo o cenário aqui para que esse programa possa ocorrer. Ô povo animado. Um abraço santo, um beijo santo em seu coração. Jesus abençoe muito a sua vida.